10 horas e 50 minutos, faltando 10 para as 11 na PAN. Ligado na cidade. Muito bem, de volta com o nosso Ligado na Cidade, nós vamos conversar agora com o psicoterapeuta Carlos Florencio. Carlos, peço perdão pelo atraso, dia de publicação de decreto, é decreto do Estado, é decreto da cidade de Bauru, aí a gente teve que tirar as dúvidas da nossa população com relação ao que pode, o que não pode, aliás, até um bom caminho para a gente conversar por aqui, mas desde já agradeço a oportunidade de te ouvir e peço desculpas pelo atraso, Carlos. Sem problema, obrigado. Vamos em frente, né? Vamos em frente. Carlos, um dos assuntos propostos para a nossa conversa trata das tentações, né? As pessoas, muitos acreditam que em tempos de pandemia haverá um despertar automático das pessoas que negarão os caminhos mais fáceis, dirão não à venda da sua própria moral, passarão a olhar com mais critério para os valores éticos. Entretanto, Carlos, talvez a frase pareça forte, mas eu digo e repito aqui muitas vezes que os canalhas também envelhecem, né? Os canalhas também passam a ter os seus cabelos brancos, enfim. Talvez não seja uma pandemia que mude a conduta de muitos que subtraem a moral, a ética de suas vidas, Carlos? São os princípios que regem a pessoa, que vão conduzi-la a gerar as suas ações e que, consequentemente, vão criar resultados. Quais são esses princípios que motivam, que movem a ação de cada indivíduo? Nós somos uma força e, como força, nós influenciamos e somos influenciados. As tentações, elas aparecem como provocações para ver se vamos escolher pela via mais fácil, que consequentemente não significa que é a via realmente ideal e correta, para que possamos, dessa forma, avaliar melhor as nossas próprias escolhas, ver os nossos princípios que nos regem e aquilo que realmente favorece aos princípios éticos e morais, que é a preservação de nós mesmos, da nossa própria espécie, Então, existe uma ética humana que é preservar a vida e a existência. Existe uma ética de educação na relação com o próximo, que você tem que ter respeito na relação com o outro, porque enquanto força, você é uma força estabilizadora e desestabilizadora. Portanto, você pode prejudicar o sistema, o ecossistema, como você pode favorecer esse mesmo sistema onde você está inserido. Então, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e, consequentemente, pelo cenário atual que nós todos estamos vivendo na nossa sociedade, porque nós é que criamos essa nossa própria sociedade. Não somos vítimas de nenhuma força que esteja contra nós mesmos, nenhuma conspiração cósmica ou o que a gente quiser nomear. Nós mesmos fizemos escolhas e nós mesmos nos conduzimos para a realidade que nós estamos vivenciando hoje. Os valores que regem a vida de uma pessoa, que são os seus princípios, a sua educação, é o respeito às regras, é ter noção dos seus próprios limites, é ter consciência de que, enquanto força, nós podemos ser realmente algo muito bom, como podemos não ser algo muito bom. O que seria esse mal? O mal é quando a pessoa, o indivíduo, ele atua de forma a desestabilizar o sistema, desequilibrar para seu proveito próprio ou, muitas vezes, sem um propósito nenhum. Então, o mal ele não tem propósito, porque o propósito significa o bem. Porque o bem favorece a vida e a existência, e o mal, ele vai contra a própria vida. Então, todo praticante, de uma certa forma, que é adepto dessa escolha não ética, a ética pelo mal, ele não possui moral nem bons princípios para poder realmente julgar quem quer que seja, e, consequentemente, ele está se condenando ao seu próprio fracasso. Por quê? Porque ele vai contra a sua própria vida. Então, toda pessoa, todo ser que age pelo mal, ele está indo contra a própria vida e a própria existência, ele se transforma num ser suicida. Portanto, em ato, ele tem
a possibilidade de criar coisas fantásticas, como ele também tem a possibilidade, pela sua criatividade, de criar grandes destruições. Nós vemos na nossa sociedade pessoas que conseguem articular crimes, conseguem articular manobras políticas, que é necessário muita inteligência para essas manobras. Aí a minha pergunta é, por que não utilizar essa mesma inteligência para fazer o bem? Por que essa via mais fácil? Por que que essas pessoas se deixam se levar por essas suas, entre aspas, tentações, né? Então, é isso que nós temos que refletir quando nós falamos sobre ética e moral. Lembrando que nós, enquanto seres humanos, nós somos um animal também, nós temos a nossa parte animal. A nossa parte animal, ela é amoral. A nossa parte moral, que é a nossa essência, que é a nossa alma, que nos permite ter consciência, onde nós temos livre-arbítrio e que, consequentemente, estamos livres para fazer as nossas escolhas e, por meio das nossas escolhas, perceber as causas, os efeitos e os resultados e, consequentemente, aí definir, ok, eu quero ser uma força que está a favor ou contra o equilíbrio, né? Então, é isso que nos diferencia dos seres, dos animais, porque os animais são amorais, mas nós somos morais, portanto, nós temos condições de avaliar, de questionar, de julgar e até mesmo de criticar, de poder perceber o efeito das nossas ações na relação com o nosso meio. A partir daí, então, esse ser com ética e moral, ele vai privilegiar a vida e a existência. Por quê? Porque um animal, por exemplo, amoral, ele é regido por uma força da natureza onde ele basicamente está lutando ou fugindo e ele se preocupa com a sobrevivência, né? Para isso ele vai lutar a favor da sua própria vida, né? Contra qualquer outro animal, para se defender aquilo que faz parte do seu instinto de proteção, que são os seus filhotes e tudo mais. E isso todos nós temos enquanto seres humanos. Só que nós temos a moral, ou seja, nós temos alma, nós temos a capacidade de ter consciência, nós temos inteligência igual aos animais, mas os animais não têm a inteligência conectada à consciência e à alma, enquanto que nós temos isso. Então, se nós somos seres privilegiados, né, privilegiados pela consciência e for nos atribuído uma alma que nos permite, por meio das nossas escolhas, portanto, nós temos a liberdade de escolher, nós temos que, no mínimo, ter um pouco de noção daquilo que nós somos, dos efeitos daquilo que nós causamos na relação com quem quer que seja. Seja na pessoa que você está convivendo no seu casamento, com os seus filhos, na sociedade, de uma forma geral. E isso, muito poucas pessoas, elas param para realmente refletir sobre isso. Por quê? Porque talvez esse lado amoral, que essa inteligência que nos conectou à consciência, ainda é algo que não está muito bem desenvolvido. Uhum. Então, eu não considero que as pessoas sejam burras, porque a burrice é você fazer qualquer coisa contra você mesmo, sabendo que é contra você mesmo e que possa te prejudicar. As pessoas são desprovidas de consciência, porque elas não têm consciência que certo delito, que certa ação pode realmente prejudicá-las. Que num primeiro momento, o ato sempre é pensar em favorecer a si mesmo. É um ato do bem. Mesmo quando nós fazemos alguma ação pelo mal, e mesmo com consciência de que aquilo realmente não é bom, a gente está pensando em alguma coisa boa. Por isso, que inclusive eu escrevi sobre isso no meu livro, que é o Tudo Certo, que não existe o mal, porque o mal é apenas uma distorção desse bem. É uma manifestação que faz parte da nossa vida e que nós temos, sim, a consciência, nós temos a inteligência, né, do bem e do mal, mas não temos a consciência do bem e do mal. A consciência do bem e do mal nós vamos adquirindo por meio das escolhas e percebendo o efeito dessas escolhas, o que causa em nós e no próximo. Não sei se isso lhe ajuda, sim, a esclarecer bem esses princípios que nos regem. Aliás, Carlos, eu tenho uma frase que eu gosto de usá-la, inclusive é cabeçalho do meu site quando eu me apresento, uma frase, sim, da Stella Adler, que diz, ela é curta, mas ela é muito clara, ela diz: o talento está na escolha, né? Quando você
falou a palavra escolher, o verbo escolher por várias vezes na tua fala agora, mostra a importância de saber escolher e a preparação para isso, e a importância de uma base, inclusive familiar, que me ajude a discernir, né, esse bem e o mal, para me ajudar nessa escolha, baseada no meu talento, já nas minhas habilidades, das minhas competências, enfim, para poder escolher melhor. E baseado num conceito de ética clássico, antigo, que diz que a ética é tudo aquilo que eu posso contar como eu fiz. Eu posso imaginar aquelas pessoas que se auto-sabotam, elas fogem no trato da ética com as suas próprias vidas, a ponto de não poder relatarem que estão se auto-sabotando, né, Carlos? É uma das minhas especialidades, eu sou especialista em resolução de conflitos, em traumas, romper com padrões que tornam as experiências das vidas das pessoas repetitivas. Portanto, eu especializei-me na área do inconsciente, porque é lá que se formam os mecanismos de autossabotagem, e é lá que se forma todo o mal, porque o mal vem da inconsciência, porque o bem vem da própria consciência. E enquanto filósofo, que eu também sou formado em filosofia, né, e Santo Agostinho fala muito bem sobre isso, né, e até a minha tese de conclusão de curso foi justamente isso, transcendendo o bem e o mal. Quando a gente sai desse universo dual e oposto em conflito, e nós começamos realmente a ter uma postura mais equânime, mais equilibrada, mais neutra na relação com o nosso próprio meio, né? Agora, a sociedade, ela se transformou em algo muito hostil para ela mesma. A sociedade, ela é autossabotadora. Por quê? Porque a estrutura da nossa sociedade polui justamente a nossa própria sociedade, que é o meio que nós vivemos, né? Então, as pessoas, elas se autossabotam, não é porque elas querem se autossabotar, porque elas são inconscientes. Porque na consciência a gente nunca vai querer fazer mal nenhum a nós mesmos e a quem quer que seja. Porque o mal, ele habita no lado obscuro do ser, no lado onde você não tem consciência das coisas, né? Então, por isso, não podemos atribuir para as pessoas a culpa por aquilo que elas fazem, mas a responsabilidade sim.